criançada do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Eloá e hoje eu estou aqui para mais uma aula com vocês. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os números pares e ímpares. Como registrar eles? Como saber se um número é par ou ímpar? Bom, isso é o que nós vamos descobrir. Vamos fazer isso juntos? Vem comigo! Conversar sobre os números pares e ímpares, vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos números? Não é de hoje que o homem necessitou da ajuda dos números para fazer alguma coisa. Lá no passado, muito tempo atrás, um pastorzinho de ovelhas queria saber quantas ovelhas ele havia levado para o pasto, para assim poder conferir quantas haviam retornado. Então, o pastorzinho de ovelhas usava um saquinho cheio de pedrinhas. E para cada ovelhinha que entrava, ele colocava uma pedrinha no saquinho. Entrava outra ovelhinha, ele botava outra pedrinha no saquinho. E assim por diante. Até que um dia, ele se deu conta de que estava carregando um saco muito cheio de pedrinhas. E dava muito trabalho conferir ovelhinha por ovelhinha, contando apenas as pedrinhas no saquinho. Então, foi através da necessidade do homem de contar e registrar essa contagem que surgiram os números. E através dos números nós podemos fazer esses registros, contar. Mas na verdade, o homem não tem só a necessidade de contar. O homem também tem a necessidade de ordenar, de comparar e também tem a necessidade de organizar as coisas. E para isso, nós também contamos com a ajuda dos números. Agora, os números pares e ímpares. Os números surgiram da necessidade do homem. Mas como saber se esses números são pares ou ímpares? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Junto com essa necessidade de organização, o homem começou a observar a natureza, o próprio corpo e tudo que estava à sua volta. E começou a perceber que existem coisas que estão organizadas em grupinhos de dois, como por exemplo o nosso próprio corpo. Nós temos 2 olhos, 2 orelhas, 2 braços, 2 pernas, 2 pés, 2 mãos. Então o homem percebeu que com a ajuda dos grupinhos de 2, ele poderia se organizar melhor. Bom, a partir daí o homem começou a organizar as coisas em grupinhos de 2. E assim ele denominou os números pares. Os números pares são organizados dessa forma. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos para que você compreenda melhor. Observe os exemplos. Aí nós temos 2 olhos, 2 mãos, 2 pés e outros objetos que precisaram também ser em par, devido às partes do corpo, como por exemplo o par de brincos, o par de luvas, o par de sapatos. Agora vamos entender um pouco melhor sobre os números pares e ímpares? Vamos observar os números 2, 4, 6 e 8. Os lápis estão desenhados nas respectivas quantidades dos numerais apresentados. Observe que eu risquei os grupinhos de 2 em 2 para ver quantos lápis iriam sobrar nesses numerais. E veja, não sobrou nenhum. E aí, se lembram do Carlos? Ele é personagem do nosso material didático carioca e ele veio aqui nos dar uma dica. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, porque quando dividimos por 2, não sobra nenhum restinho, o resto é 0. Agora observe os numerais 1, 3, 5, 7 e 9. Eles também estão representados em suas quantidades através do desenho dos lápis. Veja que novamente eu risquei em grupinhos de 2 em 2. E observe só, em todos eles sobrou o resto de um lápis. E da Alice, vocês se lembram? Ela também veio aqui dar uma dica super bacana pra gente. Os números terminados em 1, 3, 5,
7 e 9 são números ímpares, pois sempre quando nós dividimos por 2, sobra o resto 1. Agora eu tenho um desafio para você, então vamos à hora do desafio? Atenção ao desafio. Eu tenho aí 3 crianças e eu preciso saber quantas meias eu preciso dar para elas. Vamos pensar um pouquinho? Eu sei que cada criança tem 2 pés. Então, de quantas meias eu vou precisar? Vamos pensar. Observe o desenho para ver se te ajuda. São 2 meias para cada criança. Isso mesmo, vou precisar de 6 meias no total. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. E 6 é um número par ou ímpar? Muito bem, 6 é um número par, pois são 3 grupinhos de 2. E aí, crianças, curtiram o desafio? Se divertiram e aprenderam bastante? A verdade é que essa história toda de organização acabou me inspirando e eu acabei escrevendo uma paródia. Vocês querem ler junto comigo? Então, vamos nessa! Se essa rua fosse minha, eu mandava numerar, com números pares e ímpares também, para eu poder me organizar. Gostaram? Então, essa paródia falava, na verdade, sobre a organização dos números das casas nas ruas, usando números pares e números ímpares, para que você possa se organizar e compreender melhor, assim fica mais fácil se localizar. Mas sobre isso, o Carlos e a Alice têm uma super dica. Vejam! Se liga que tem dica do Carlos e da Alice de novo! Nas ruas do Rio de Janeiro, as casas são numeradas seguindo uma ordem. De um lado, são numeradas com a numeração par, e do outro lado, são numeradas com a numeração ímpar. Viu que dica preciosa? Agora que você já aprendeu tudo sobre números pares e ímpares e conferiu essa super dica do Carlos e da Alice, nós temos um novo desafio. Nesse desafio, você precisa completar a sequência com os números das casas. Mas preste atenção, nós estamos nos referindo ao lado da rua onde os números das casas são pares. Veja a imagem. Complete a sequência usando números pares. Veja, a primeira casa eu já numerei, é o número 10. Você deve continuar com números pares a partir do 10. Vou dar um tempo para que você possa pensar. Muito bem, eu sabia que você acertaria. A nossa sequência ficou assim: 10, 12, 14 e 16. Completamos com os números pares. Parabéns! Crianças, viram como os números surgiram da necessidade do homem de se organizar? E também de contar, enfim, de fazer diversas coisas. E viram como essas informações nos auxiliam? Por exemplo, através dessa organização dos números das casas, fica muito mais fácil você encontrar, por exemplo, o endereço de um amigo querido. Mas nesse momento não devemos visitar ninguém. Lembre-se, devemos nos cuidar. E em breve, sim, você poderá visitar os seus amigos, brincar, ir para a escola e fazer tudo aquilo que amamos. Basta nos cuidarmos para em breve podermos fazer tudo isso. Crianças, nossa aula está chegando ao fim. Poxa, eu estava aqui me divertindo tanto com vocês. Mas não fiquem tristes não, pois tudo isso que nós conversamos e muito mais você encontra lá no Material Didático Carioca. Aquele livrinho azul que nós usamos para estudar na escola. Então, nas páginas 119 e 120, você encontra atividades como estas que nós fizemos na aula, as dicas do Carlos e da Alice e muito mais. Assim você pode exercitar tudo que aprendeu hoje, se divertir pra caramba e ainda aprender muito mais. E qualquer dúvida, consulte seu professor. Não se esqueçam de se cuidar sempre. E não se esqueçam de assistir todas as aulas. Em breve estaremos todos juntinhos.
Um beijo